Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Juízes, no capítulo 17. A partir deste capítulo, nós não temos mais citações de juízes, temos alguns fatos, alguns relatos, até o final do capítulo, no capítulo 21. Neste capítulo, eu tenho como título, Mica e os seus ídolos. Havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. Nós temos aqui, no início deste capítulo, um homem chamado Mica, que inicia aqui um diálogo com a sua mãe, falando que foi ele que havia roubado uma quantidade em prata da própria mãe. E a mãe, quando viu que a prata foi roubada, ela amaldiçoa o ladrão. Ela não sabia quem era o ladrão. E Mica aqui mostra assim um temor, um medo dessa maldição da mãe, e resolve então entregar para a mãe quem era o ladrão e devolver a prata para a mãe. A sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata. Então a mãe ficou feliz com a confissão do filho. É sempre bom falar a verdade. É sempre bom confessar as falhas, devolver o que foi roubado, no caso de roubo. Sempre é fazer o certo diante de Deus. Fazer a justiça de Deus. Vale a pena. Nesse caso aqui, Mica é perdoado pela sua mãe. E a mãe toma uma atitude interessante. Ela diz assim: meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata e ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar essa prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folheado à prata. Por isso eu devolvo agora essa prata para você. Essa família, tudo mostra que eles serviam a Deus, o Senhor. Agora é interessante como as pessoas misturam o certo com o errado. Porque aqui ela diz que para tirar a maldição de cima do filho, ela está querendo dizer, não basta só o meu perdão, nós vamos fazer uma oferta a Deus. Mas não era uma oferta conforme foi instituído por Moisés. É uma oferta fazendo com aquela prata um ídolo. Olha, querendo resolver errado com erro aquilo que é certo. Não tem como. Não vai dar certo. Então a mãe, querendo, entre aspas, fazer o certo, mas fazendo o errado, ela tenta devolver a prata para o filho para que o filho providencie um ídolo de madeira folheado à prata. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourives
Ele fez um ídolo de madeira e o folheou com a prata, e o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela e fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Então ele faz um ídolo, faz outros ídolos, monta-lhe uma capela para ele e agora ele extrapola, porque ele mesmo escolhe um dos filhos dele para ser sacerdote. Nós estudamos no livro de Êxodo, Número, Levítico, todos esses livros vão falar sobre o sacerdócio, sobre todas as especificações cuidadosamente da roupa sacerdotal, os cuidados do sacerdote que deveria vir da casa de Levi, deveria ser da tribo de Levi, toda uma especificação cuidadosa, melindrosa. E agora, além dele querer servir a Deus de qualquer maneira, ele institui um dos filhos dele como sacerdote e ele mesmo faz uma veste sacerdotal para o seu filho. E este versículo que nós acabamos de ler tem um relato que é o relato do livro de Juízes, que diz assim, no versículo 6, naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Isso foi todo o livro de Juízes, aquele alto e baixo do povo, aquelas ondas, ora lá em cima quando tinha um juiz, ora lá embaixo quando não tinha governo. E aqui diz, por não ter um governo, por não ter um rei, por não ter um juiz, o povo fazia exatamente o que queria. E nós vemos prova disso de Mica, que ele não estava adorando outros deuses. Ele estava adorando o próprio Deus, mas Deus já havia dado no seu mandamento, nos 10 mandamentos, o primeiro: não farás para ti imagem de escultura, nem nada semelhante, não as adorará, não prestará cultos a ela. E ele está aqui se esquecendo da lei do Senhor. Ele faz uma capela, coloca ídolos lá dentro, ele mesmo nomeia um filho, faz uma veste sacerdotal e agora nós temos um sacerdote. Será que somos muito diferentes? Será que a nossa geração também não está fazendo tudo conforme a sua vontade? Será que hoje nós não estamos vivendo uma época de pessoas completamente voltadas para o seu umbigo, egoístas, arrogantes, soberbas? Isso trazendo uma aplicação para os nossos dias. As pessoas não querem entregar a sua vida para Jesus porque não querem perder isso ou aquilo que gostam, porque acham que dá para servir em meio termo, em cima do muro. Deus não aceita. Quem está em cima do muro está do lado de Satanás, porque Satanás não importa. Para servir a Deus, não pode estar em cima do muro, tem que estar perto dele. E aqui a gente vê isso, que coisa mais louca. Mica fez uma capela, vamos para o versículo 7. Um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém, de Judá. Ele era levita, da tribo de Levi. Esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar e, viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica e Mica lhe perguntou:
de onde você vem? E o moço respondeu: eu sou levita, de Belém, da região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e ficou sendo como um filho para ele. Assim Mica o escolheu para ser o seu sacerdote, e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Mais aprendizado para nós. Eu não posso dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu tenho a Bíblia e o Salmo 23 aberto na minha casa. O Senhor me livrará, me protegerá no seu alto refúgio, porque eu tenho o Salmo 91 na minha casa. Eu tenho a Bíblia na minha casa. Isso não me livra. Isso não me sustenta. A Bíblia é para ser estudada, é para conhecer a Deus, é para conhecer os seus mandamentos, é para colocar em prática. E o que Mica faz agora? Ele vê um levita passando pela terra dele, convida ele, paga ele. Outra coisa que a gente está vendo tão triste hoje, o mercado gospel. Só prega sobre um valor tal. Só canta por um valor tal. Eu não quero ir contra nenhum ministério, não é esse o meu propósito. Mas colocar preço estipulado para fazer a obra de Deus, acho justo que a igreja pague as despesas daquela pessoa, que ela oferte no ministério daquela pessoa, e ela venda livro, venda CDs, mas se não for o valor tal, não prego. Se não for o valor tal, não canto. Isso é errado. E Mica, então, ele estipula um valor, paga este valor a esse levita, e agora ainda vira e fala assim, tipo assim: eu agora estou feito, porque é da tribo de Levi. Olha como ele sabia as coisas, ele sabia que era da tribo de Levi que deveria vir um sacerdote. Ele fala: agora eu estou feito, eu tenho em casa alguém que é da tribo de Levi, ele vai ser meu conselheiro, ele vai ser meu sacerdote, vou pagar salário para ele, já tenho até a veste sacerdotal para ele, e eu faço dele um sacerdote. Mica dizia: eu unjo ele meu sacerdote, sacerdote do Senhor. Mas quem disse que Deus estava neste negócio? Que absurdo! As pessoas agem loucamente quando não tem um governo. Nós precisamos sim de governo, precisamos sim de leis, porque senão vira uma anarquia. O ser humano necessita das leis, necessita de punição, necessita de multas, porque senão vira uma anarquia. E no reino de Deus, a mesma coisa. E Jesus, quando ele ensina para nós a oração sacerdotal, ele diz que venha, Senhor, o teu reino, ou seja, que venha, Senhor, o teu governo sobre as nossas vidas. Eu estou querendo dizer: a sua vontade é importante para mim, a sua lei é importante para mim, o seu domínio é importante para mim. Vem, Senhor. Eu gosto sempre de colocar essa expressão na minha oração. Venha o teu governo sobre a minha vida, venha a tua vontade, o teu reino, o teu domínio sobre a minha vida, sobre a minha casa. Isso sim é a vontade de Deus. E neste capítulo nós temos a famosa frase do livro de Juízes: cada um
fazia o que bem queria. O que queria? Olha, não é assim no reino de Deus. Não é. Quem pensa estar no reino de Deus fazendo as suas vontades está equivocado. Nós gostamos de usar o exemplo, eu, brasileira, entrando nos Estados Unidos, por exemplo, estaria eu sujeito a todas as leis dos Estados Unidos. É o reino dos Estados Unidos. Se lá tem pena de morte e eu infringir uma lei, pena de morte para mim. No reino de Deus, nós encontramos muitas direções. Lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, traz várias direções para mim, para nós, sobre como não viver em anarquia, sobre como não viver de acordo com a minha vontade. E essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Vale a pena morar no esconderijo do Altíssimo. Vale a pena ter Deus como provedor da minha vida. Mas, para mim usufruir de tudo isso, para mim dizer, eu sou filho de Deus, eu faço parte do reino de Deus, estou sujeita a todas as leis, a todos os sis que a palavra de Deus traz. Amém? Fica essa palavra para a nossa meditação em nome de Jesus.